E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria falar com vocês sobre os 10 melhores livros que eu li no ano de 2017. Comentar um pouquinho sobre como eles me impactaram, o que eu aprendi com eles e por que eu coloquei eles nessa categoria de top 10. Vamos conferir? Em 10º lugar, pessoal, está o livro Talento Não é Tudo, do John C. Maxwell. Esse livro aqui, pessoal, ele fica em 10º lugar. Eu gostei muito dele, porque foi esse livro aqui que me incentivou a começar a escrever, né? A começar a escrever devocionais, um livro de ficção. Por quê? Porque o John Maxwell, pessoal, ao longo do livro, ele vai passar pra gente que todas as pessoas que têm grandes talentos, elas, embora talvez tenham nascido com esse talento, elas tiveram que, de alguma forma, né, em algum momento da vida delas, elas tiveram que desenvolver aquele talento, né? Vamos pegar, por exemplo, se você já leu Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso. Esse livro é um best-seller, ele vendeu acho que no mundo inteiro. Só que não é a primeira obra do Frank. Quem já leu, por exemplo, Chile, que é a primeira obra de ficção do Frank Peretti, vai comparar Chile com Este Mundo Tenebroso, eu vi que Chile é horrível. É o primeiro livro de ficção do autor. Então, geralmente, quem tem um talento para escrever, para correr, sei lá, nadar ou fazer qualquer coisa grande, geralmente esse talento, embora nasça com a pessoa, ela tem que desenvolver esse talento, geralmente por meio da prática. Então, esse livro me ensinou exatamente isso, que pessoas podem ter talento e outras pessoas podem não ter talento. Só que, independente de ter talento ou não, quanto mais você pratica determinada habilidade, mais você aguça aquela habilidade. Então, por causa desse livro aqui, eu comecei a escrever e aí eu me interessei muito por desenvolver a escrita na minha vida. Então, tá aqui, Talento Nem é Tudo, John Maxwell. Em 9º lugar está o livro Conexão com o Pai, do Josh McDowell. Esse livro, gente, eu gostei muito dele porque ele vai mostrar pra gente sobre como que Deus se conecta conosco de uma relação de pai para filho. E como que essa conexão entre Deus e o ser humano deveria também ser entre você, que é um pai, e o seu filho, né? Então ele vai trazer exemplos de como que você pode tratar o seu filho da mesma maneira que Deus te trata, como que Deus espera que nós venhamos a tratar nossos filhos. Se você é um pai, ou quer ser pai, ou a sua mulher está grávida, vai te ensinar muitas coisas mesmo. Então é um livro que assim, me inspirou a querer ser pai. E se um dia eu vier a ser pai, eu vou ter que reler esse livro aqui porque eu gostei muito dele mesmo. Porque além de aprender sobre como lidar com a paternidade, com os aspectos afetuosos entre pai e filho, ele também mostrou um pouco sobre como que é o amor de Deus para conosco. Então eu recomendo, 9º lugar, Conexão com o Pai. Em 8º lugar ficou O Fim do Sofrimento, do Maurício Zagari. Esse livro aqui, pessoal, eu também gostei muito dele mesmo, porque ele vai mostrar pra gente que o sofrimento ele tem dois fins. O primeiro fim é o final, né? O término, todo sofrimento tem um início, um meio e um final. Mas também tem uma finalidade, que é um propósito soberano para a sua vida. Então é um livro que, assim, realmente é um bálsamo para você. Se você está passando por alguma dificuldade, leia esse livro aqui. Ele foi escrito, pessoal, para ser lido em 30 dias. Um capítulo curto por dia do mês. Foi um verdadeiro bálsamo para minha vida. Ele foi endossado por grandes autores como Bianca Toledo, Chris Polly, William Douglas. Grandes personagens aí leram o livro, recomendaram. E assim, eu também li e recomendo demais, tá bom? E em 7º lugar ficou 101 respostas às perguntas do livro do Apocalipse. Esse livro aqui eu também gostei muito dele. Eu recebi ele em parceria com a editora Chamado da Meia-Noite. E assim, essa parceria me surpreendeu, porque eles mandam livros muito bons para mim. Esse livro ele vai falar sobre as perguntas mais famosas sobre o livro do Apocalipse. Por exemplo, quem é a besta? Quem é o anticristo? Quem são as duas testemunhas? Então assim, é um livro que para qualquer assunto em relação ao livro da Revelação, você pode rapidamente achar a resposta aqui através do sumário. Porque ele não é feito através de capítulos, né? Tipo capítulo 1, capítulo 2, não. Ele é feito através de perguntas. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Então sempre que você tiver uma pergunta sobre o livro do Apocalipse, basta você recorrer ao sumário, achar a pergunta que você quer e você vai pular para a página que responde aquela pergunta ali. Me ajudou muito a entender o livro do Apocalipse. E o que mais gostei nele
é que ele me ensinou uma coisa que eu nunca aprendi antes, que é sobre a certeza da salvação. Eu sempre aprendi que sobre a salvação é uma coisa que você tem que conquistar, tem que fazer, batalhar, para merecer ir para o céu, para ser salvo. E esse é o primeiro livro que eu li na vida que me ensinou que eu sou salvo, que eu não estou lutando para ser salvo, eu já sou salvo. Quando eu sou regenerado, quando eu passo pelo segundo nascimento, eu ganho ali de Deus o presente da salvação. E por ser salvo, eu não preciso mais temer a morte ou temer a condenação, porque eu fui salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Mas eu só aprendi isso nesse livro aqui. Então eu recomendo demais, né? Então, o primeiro livro que eu li isso que fala sobre a revelação, sobre o Apocalipse, e que me ensinou mais sobre a certeza e a segurança da salvação para o cristão. Recomendo, editora Chamada da Meia-Noite. E em sexto lugar ficou Jornadas pelo Deserto, Aprendendo a Viver em Zigue-Zague. Esse livro aqui, pessoal, eu já fiz uma resenha, inclusive ele é a última resenha do canal. Quem não viu, corre lá para ver, ficou muito boa. E é um livro que também fala muito sobre sofrimento, né? Sobre passar pelos desertos da vida, sobre superar dificuldades à luz da palavra de Deus. É um livro muito parecido com o livro do Maurício Zagari, só que com uma abordagem um pouquinho diferente. Vale muito a pena, eu adorei, principalmente porque ele é fininho, ele tem pouco menos de 100 páginas, então dá para ler numa sentada ou duas. Recomendo demais. Jornada pelo Deserto, editora Chamada da Meia-Noite. E em quinto lugar, pessoal, ficou um calhamaço aqui, ó, de 540 páginas. Verdade Incontestável, 12 pontos essenciais de uma fé relevante. Esse livro aqui foi um verdadeiro divisor de águas para mim, porque além de ser um livro grande, né, eu tive que separá-lo para lê-lo em 2 meses. Tive que ler todo dia um trechinho, um capítulo diferente. E ele me respondeu muitas das dúvidas que eu tinha em relação à Bíblia, em relação à historicidade dos evangelhos, as evidências das traduções, das cópias da Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, as evidências do Criador, da criação, assim, todos os temas mais polêmicos em relação ao cristianismo, esse livro cobre de maneira assim, fenomenal. Então é um livro que eu tenho certeza que se você ler do início até o final, não tem ninguém que vai conseguir jamais te levar para o ateísmo. Que vai responder as perguntas mais cruciais do cristianismo de maneira simples e fácil. Então eu recomendo, gostei muito e não poderia deixar de entrar no top 10. E na quarta posição ficou Agentes do Apocalipse, editora CPAD, autor David Jeremiah. Esse livro aqui, pessoal, ele assim, realmente não podia ficar de fora. Ele é o único livro que eu li na minha vida que fala a respeito sobre o Apocalipse, que me fez realmente amar, gostar, me interessar e perder o medo em relação ao livro do Apocalipse. E o grande diferencial desse livro aqui, pessoal, é que antes de cada capítulo, ele vai trazer um trecho, uma história de ficção em relação ao Apocalipse. Por exemplo, capítulo 1 vai falar sobre o arrebatamento. Então ele vai trazer uma história de ficção de 10 páginas sobre o arrebatamento, sobre como que seria o arrebatamento em algum dia específico do século XXI ou de qualquer época. E após trazer aquela ficção, ele vai começar a discordar, né, de maneira não ficcional, claro, sobre aquele tema ali. Então, assim, para quem gosta de ficção, para quem é uma ficção, vai adorar esse livro aqui, porque ele é metade ficção e metade não ficção. Eu adorei, e o que mais me impactou no livro foi que ele me fez perder o medo do Apocalipse. Quando eu entendi que o Apocalipse é um livro que não é para colocar medo nos santos, né, e sim esperança, aí sim eu comecei a me interessar mais pelo livro da Revelação. Eu pude entender que o Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de salvação para nós e condenação para a maioria dos incrédulos. Então, assim, quarto lugar preferido, Agente do Apocalipse, David Jeremiah, editora CPAD. Tá? De parabéns à editora desse livro aqui. E em terceiro lugar ficou Eli, E se o Messias tivesse nascido em nossos dias? Gente, esse livro aqui é um daqueles livros, assim, é ficção, tá bom? E é um daqueles livros que realmente, se você tiver corpo mole, coração mole, você vai chorar no final. Esse livro ele vai contar a história de como seria o mundo se Jesus viesse hoje, né? Se a primeira vinda de Cristo fosse hoje, em pleno século XXI. Imagina Jesus aqui, de calça jeans, camisa branca e tênis All-Star. Imagina ele pregando na praça, no shopping, no metrô, no ponto de ônibus e numa partida de futebol. Quem seriam os discípulos? Quem seria Pedro, Marcos? Quem seria o Judas de hoje?
Quem Mataria Jesus é um livro que me impactou muito, me fez ter uma nova dimensão, né? Uma nova compreensão do Evangelho e como que eu seria, como que eu responderia ao Evangelho se eu tivesse nascido no século I ou se Jesus tivesse nascido hoje. Será que se Cristo viesse hoje, eu iria aceitá-lo? Será que ele ia concordar com 100% do que a minha igreja ensina? Então, assim, é um livro muito impactante que vale muito a pena ler. E em segundo lugar ficou Duvidando em Direção à Fé. A Jornada para um Cristianismo Confiante. Esse foi um livro que eu confesso para vocês, eu fiquei na dúvida se eu colocaria na primeira ou na segunda posição. Ele foi assim, eu poderia dizer que foi o melhor livro que eu li em 2017. O melhor. Mas ele ficou na segunda posição por um outro motivo. Esse livro ele vai ensinar pra gente sobre como que a gente pode duvidar mais da palavra de Deus, mas não para perder a fé nela, e sim para aumentar a nossa fé. E ele vai dizer pra gente, pessoal, que existem dois tipos de dúvida na nossa vida. A má dúvida e a boa dúvida. A má dúvida é aquela que te leva para o ceticismo, né? Aquela que te leva para uma incredulidade, aquela que te faz descrer na Bíblia, começar a duvidar e questionar tudo que está ali. Essa é a má dúvida. Já a boa dúvida é completamente o contrário. A boa dúvida, ela te leva a pesquisar, a se aprofundar, a estudar mais aquele assunto para você poder entender o porquê que não está claro. Por exemplo, você tem lá uma certa contradição dos evangelhos, né? Um diz que Jesus foi para um lugar, o outro fala que foi para outro lugar. Aí você começa a pensar, olha só, tem contradição na Bíblia, os evangelhos não sabem, não se confirmam, não se entendem. Então você começa a questionar se a Bíblia é verdadeira ou não. Essa é a má dúvida. Já a boa dúvida faz o contrário. Ela começa a pesquisar sobre por que aquele autor escreveu daquela maneira e o outro autor escreveu de outra maneira. E a ponto de você poder pesquisar, descobrir e ficar com essa resposta pronta para responder uma outra pessoa, caso ela também venha com essa dúvida para você. Então, assim, é um livro que me ajudou muito mesmo com as dúvidas e ele me ensinou que nem todas as suas dúvidas serão respondidas, né? Os grandes apologistas como Timothy Keller, Josh McDowell, Sean McDowell, C.S. Lewis, eles também têm dúvidas. Eles não conhecem tudo sobre o cristianismo. Então, mesmo você sendo um grande apologista, ainda assim haverá espaço para dúvidas no seu coração. Só que essas dúvidas você terá que levar para Cristo. E outra coisa que eu aprendi com esse livro também, pessoal, é que muitas igrejas não sabem lidar com dúvidas. Tem jovem, tem até obreiro que tem medo de trazer uma dúvida para o seu líder, para o seu pastor, com medo de ser repreendido, passar vergonha. Tem gente que não crê, que não sabe entender o milagre da ressurreição, ou por que há tantas aparentes contradições nos evangelhos. E ela quer perguntar para o seu pastor ou para o seu professor de EBD, só que tem vergonha de perguntar por que aquilo é assim. Justamente porque a dúvida não é muito bem trabalhada na igreja. Quando você diz que tem dúvida em relação a algo da Bíblia, você é parecido como descrente, incrédulo, que não estuda. Só que o livro vai trazer para a gente uma abordagem completamente diferente. Quanto mais dúvida você tiver, melhor para você. Porque quem tem muita dúvida é porque lê e estuda muito. Quanto mais você estuda, mais dúvidas vão gerar dentro de você. Então, esse livro vai falar exatamente sobre isso. Estudem mais, pesquisem mais, tenham mais dúvidas e procurem as soluções e as respostas para essas dúvidas, justamente para aumentar a sua fé e não para diminuí-la. Eu gostei muito mesmo, ficou na segunda posição, um dos melhores, se não o melhor. Ele só perdeu para outro melhor, porque o próximo livro que eu vou falar é um livro que falou muito ao meu coração sobre uma fase da vida que eu estava passando na época. Então ele me impactou mais que esse aqui, mas não deixa de ser um melhor que eu li em 2017. Tá aí, Duvidando em Direção à Fé, autor Bob Conway, editora Chamada da Meia-Noite. E em primeiro lugar está Forjados por Deus, moldados pelo Senhor nos bons e nos maus momentos da vida. Steve Farrar, editora Central Gospel. Gente, que livro! Esse livro aqui realmente, eu estou para ver uma pessoa que leu o livro e não gostou. Eu acho que não existe esse tipo de pessoa. Só se for um ateu, um cara que não é cristão. Mas acho que é impossível uma pessoa ler esse livro e não gostar. Esse livro eu li de frente de uma amiga minha. Essa amiga gostou do livro, adorou. Eu li e adorei. Eu emprestei para uma outra amiga que também adorou o livro. Então, assim, é impossível alguém ler o livro e não dar menos do que 5 estrelas para ele. É impossível.
É um livro que vai falar muito sobre sofrimento. Ele vai fazer uma análise completa da história de José, desde o começo até o final, e mostrar sobre como que você pode aplicar as situações da vida de José na sua vida. E como que Deus operou de maneira soberana na vida dele, e como ele também pode operar de maneira soberana na sua vida. E além de fazer comparações com José e você, ele também vai fazer comparações com grandes catástrofes mundiais e mostrar que mesmo em meio a grandes catástrofes, a grandes males do dia a dia, Deus ainda assim está trabalhando de uma maneira incompreensível. Então assim, eu gostei muito e ele só ficou em primeiro lugar ganhando desse aqui porque falou de um assunto que eu estava na época precisando ler. É um livro que me impactou, vamos dizer, emocionalmente. Por isso que ele ficou em primeiro lugar. Já esse aqui me impactou mais intelectualmente. Então tá aí, Forjados por Deus. É um livro que não está mais à venda, já esgorou da editora. Então, você não encontra mais no site da editora de Central Gospel. Só vai encontrar em site de sebo, livraria, segunda mão. Mas, gente, vale super a pena comprar. Quem lê não tem como se arrepender. É muito bom. Então é isso aí, galera. Esses foram os top 10 livros de 2017. Quem quiser comprar, pesquisar qualquer um desses livros, eu vou colocar o link deles aqui no box de informações. Esse aqui eu vou colocar o link lá do estande virtual. Dos demais eu vou colocar o link direto do site da editora ou da Amazon, tá bom? Peço que caso alguém queira comprar um desses livros, compre pelo link da Amazon que eu vou colocar aqui no box de informações para poder ajudar aqui o canal, fazer a gente crescer um pouquinho mais e comprar mais livros para sortear para vocês. Tudo bem? Obrigado pela sua visualização. Se você conhece esse livro aqui, já ouviu falar, já leu, gosta, não gosta, deixa um comentário na sua opinião sobre algum deles, tá bom? Para a gente poder discutir mais sobre cada um desses livros, tudo bem? Então é isso aí. Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.